Fala galera, beleza, beleza? Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Pessoal, eu vou falar para vocês hoje a respeito um pouco, de price action, Poucas vezes a gente aborda um assunto aqui do price action e na verdade eu vou falar sobre canais de LTA e LTB. Como que a gente opera, qual que é a melhor região, se é no segundo toque, se é no terceiro toque, se é no quarto toque. Vamos lá. Bom, na minha visão, pessoal, o melhor momento de entrar na operação é no terceiro toque. E como que a gente consegue perceber esse terceiro toque? A partir do primeiro e do segundo. Identificou o primeiro, identificou o segundo, a gente já consegue ver que vai haver um terceiro toque de acordo com a tendência principal. Quando a gente fala, de canal de LTA, canal de LTB, a gente tem que entender que o movimento, tem que ser caracterizado a partir de um fundo. Então aqui eu tenho um fundo, eu pego, duplico a minha linha, para a gente ter a mesma espessura desse canal e coloco na região máxima, entenderam? Então aqui eu tenho essa movimentação. Ele fez aqui, ó, um toque, ele fez dois toques, ele fez três toques, olha aqui, ó, toque 1, toque 2, toque 3, toque 4 e aqui ele rompeu. O que a gente vai entender sobre esse movimento? Onde que está o pullback? Aonde que está o ponto exato do pullback e o que é o pullback? Pessoal, o pullback é quando o gráfico ele faz uma movimentação de alta, faz uma outra movimentação de baixa. E aí, esse ponto, a gente chama ele de fundo. E esse fundo, ele fala para a gente duas coisas. Se ele vai fazer uma retração ou se ele vai fazer o pullback. O que é a retração? O que é o pullback? Retração é quando ele toca novamente nesse fundo e faz uma movimentação de alta, ou de baixa, de acordo com a tendência. Já o pullback é quando ele faz o rompimento desse fundo, ele volta até esse movimento para fazer essa correção. São todos os pontos que acontece isso? Não. Por quê? Porque a gente tem que identificar isso aqui, ó. Vamos lá. Eu vou marcar para vocês aqui da seguinte forma, ó. Fundo 1 e aqui a gente tem o fundo 2, correto? Por que fundo 1 e fundo 2? Vamos lá. Movimentação de alta, movimentação de baixa. Até aí, tranquilo. Esse movimento aqui, a gente chama ele de pivô. Ele fala para a gente da seguinte forma, olha, eu vou fazer uma movimentação de alta, caso eu venha a romper aqui, eu vou continuar subindo. Como assim? Caso ele faça esse movimento rompendo o pivô, a tendência é que ele volte até a máxima do pivô para continuar subindo. O mesmo se aplica para baixo. Quando ele faz um rompimento do pivô, ele tende a fazer a volta, ele volta até o ponto e faz uma movimentação de baixa ou de alta de acordo com a tendência. Mas o pivô, pessoal, ele é sempre caracterizado após a gente ter a confirmação do fundo 1 e aí ele faz uma movimentação de baixa, não rompendo o fundo de número 1 e cria-se um fundo de número 2. Então isso faz com que esse carinha aqui é chamado de pivô, porque o gráfico ele tende agora a romper para um dos dois lados. Ou ele vai romper o pivô, ou ele vai romper o fundo de número 2 para criar um novo pivô. E como se cria um novo pivô? Olha aqui onde que o gráfico foi. Ele fez aqui um canal lateral. Não é um momento ideal para fazer as operações quando acontece esse topo duplo. Mas eu vou mostrar aqui. Quando ele faz o rompimento desse exato fundo de número 2 que a gente marcou, esse carinha aqui passa a ser o pivô. E quando a gente já sabe onde que está o pivô, a gente já sabe onde está o fundo, a gente sabe onde que ele vai fazer a correção máxima ou mínima para fazer essa movimentação de baixa. E isso vem atrelaçado ao primeiro toque, segundo toque ou terceiro toque. Porque quando o gráfico ele faz a tua tendência da seguinte maneira:
movimentação de alta, movimentação de baixa, movimentação de alta, movimentação de baixa. E assim a gente tem aqui F1, F2, F3. Então, primeiro toque, segundo toque e o terceiro toque. Aqui a gente tem pivô 1, pivô 2. Por que pivô? Porque está em tendência de alta. Estou com o gráfico em alta. Então, significa que está em pivô 1, pivô 2 e ele pode fazer o pivô 3. Depois, quando o gráfico tiver inverso, né, fazendo a movimentação de baixa, aí a gente vai chamar exatamente o contrário. Topo 1, topo 2 e possivelmente criaria um topo 3. E embaixo a gente chama esse aqui de pivô, que é onde ele vai fazer o rompimento. E quando ele faz o rompimento do pivô, tende a maioria das vezes ele fazer o tal do pullback. Então, para quem não sabe, para quem ainda não tinha esse conhecimento sobre pivô, sobre pullback, como que a gente analisa, não é só colocar, aqui é um topo, aqui é um fundo, aqui é um topo, aqui é um fundo, aqui é um topo, aqui é um fundo. Não é tão simples assim. A gente precisa entender que para criar um topo, precisa de ter um alvo. E para criar um alvo, precisa de ter um fundo. E assim por diante, a gente tem as tal das ondas de Hélio, essa ordem. Então, sempre que for fazer as suas operações, tente ver se está no movimentação 1, movimentação 2, para buscar assim o terceiro toque. Beleza? Forte abraço, até mais, tamo junto. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o teu gostei aí para a galera entender que o nosso vídeo está sendo benéfico, né, para mais pessoas aprenderem um pouco aí do nosso conhecimento e mais pessoas consigam aplicar também as nossas técnicas. Tamo junto, até mais e fui!